Nós vamos agora rufar os tambores, pois vamos apresentar-lhes a pergunta que hoje norteará a enquete do dia. A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é esta: a teologia sem piedade é tão perigosa quanto a piedade sem verdade? É uma pergunta importante, interessante. Vou repeti-la. A teoria sem piedade é tão perigosa quanto a piedade sem verdade? Presbítero Júlio, alguns certamente estão pedindo. Presbítero Júlio, explique melhor essa pergunta para que ninguém tenha dúvidas com respeito à nossa enquete. Talvez possa ter algum não entendimento quanto à aplicação nessa frase do termo piedade. Não estamos falando da piedade no uso comum do dia a dia, tenha piedade, sendo um sinônimo de misericórdia. Não, não é nesse aspecto. Piedade, quando aplicada, melhor dizendo, no contexto de fé, na relação nossa com Deus, se refere exatamente da forma como buscamos a Deus. Então, quando dizemos que o irmão José, a irmã Maria são crentes piedosos, estamos falando que eles são extremamente dedicados em sua forma em que se busca a Deus. E que se entende que, pela maneira como os vemos, eles também são fiéis a Deus. Isto é piedade, buscar a Deus de uma forma intensa, de uma forma dedicada e também fiel. Então, retomando a pergunta, a teologia sem uma busca a Deus sincera, se não está alinhada com a preocupação de fidelidade ao Senhor, ela é perigosa quando alguém demonstra uma certa piedade, aí é um estereótipo, é uma aparência de piedade, mas não tem a verdade bíblica. Então observe, o conhecimento, aqui retratado como teologia, sem esse aspecto de piedade, da fidelidade de Deus, pode ser um problema por conhecer e não estar alinhado aos conceitos da fidelidade bíblica, ao passo que pode ser comparada e pior, igual ou pior, àqueles que demonstram uma piedade vazia. Então, conhecimento sem a fidelidade bíblica pode ser pior do que uma falsa fidelidade, onde não há a verdade de Deus? Responda-nos. Qualquer dúvida, coloque no chat. Qualquer ponto que não ficou tão claro assim, até porque são alguns termos que vão surgindo, mas eu acredito que a nossa audiência também está preparada para responder algumas perguntas um pouquinho mais complexas. E vamos à primeira parcial da nossa enquete. A primeira parcial da nossa enquete é essa. A pergunta que norteia a nossa enquete é essa: a teologia sem piedade, né, sem devoção, sem fidelidade é tão perigosa quanto a fidelidade, devoção, a piedade sem a verdade? Olha, muita gente participou, está participando, melhor dizendo, e a maioria dizem que sim. A teologia sem piedade ela é tão perigosa quanto a piedade sem a verdade, e 10% dizem que não, a teologia sem piedade ela não é tão perigosa quanto a piedade sem verdade. Enfim, participe, exponha a sua opinião, externe o seu parecer, e nós aqui estamos atentos para computar os dados e difundir daqui a pouco o resultado final. O presbítero Júlio Souza, logicamente, vai trazer o que a Bíblia diz no final da nossa programação. Enquanto isso, Natiel vai lendo as mensagens que estão chegando pelas redes sociais. Natiel. O Natan Jaz, sobre a resposta da enquete, ele disse que sim, é a opinião dele. Muita gente também concordando com essa opinião. E por isso que eu já vou atravessar o continente, vamos até a África. Ô, Glória! Ô, Glória, que maravilha! Ô, tá vendo? Sonia, esse é ouvinte assíduo. Exatamente, muita gente participando, inclusive lá na África. Ele diz: Paz do Senhor Jesus, sobre a enquete, ele está respondendo: eu creio que sim, porque o apóstolo Paulo disse para que cresçamos tanto na graça como no conhecimento. Sou da Ilha do Fogo, Cabo Verde, e congrego na Igreja Pentecostal Deus e Amor da cidade de São Felipe. Muito obrigado a você, meu irmão, ligado aí conosco. Sei que você está divulgando também o nosso programa. Depois de Celebra Nações, a gente começou a receber umas mensagens também do continente africano.
o programa Voz da Libertação, como o senhor disse, agora abrange mundialmente. Felizes, né? Bastante contentes, logicamente. Glória a Deus, que maravilha. Vamos ver aqui a irmã Lucinéia também comentando conosco. Ela diz que sim, sobre a resposta da enquete, pode levar à arrogância e à frieza espiritual. A resposta da nossa irmã, muito obrigado, irmã Lucinéia, também sempre interagindo conosco aqui no programa Voz da Libertação. Mais uma mensagem chegando Efraim aqui. aí, rapaz. Efraim, conhecido do senhor, pastor. Sim, é o marido da Yara. Ah, esteve aqui no programa. O presbítero Efraim. Que maravilha. Pregando lá em Santa Bárbara, uma bênção. Que bênção. Ele diz aqui, a paz do Senhor, sou Efraim Vieira, de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Ótima programação, que Deus continue vos abençoando grandemente. Grande abraço, entendi, querido irmão Efraim. Graças a Deus. Sempre participe do nosso programa e volte aqui quando desejar também, porque queremos rever também a nossa irmã Yara, que participou. E o Vitinho é o filho dele. Vitinho, claro. A irmã Yara que participou da primeira edição lá atrás, né, do primeiro formato do Garagem Cristã. E agora participou de novo. Que maravilha. Tá aí então, pastor Júnior, são algumas mensagens que nós conseguimos colocar aqui dos muitos internautas que estão interagindo conosco, pedidos de oração e outras mensagens também. Vamos então ao WhatsApp, porque pelo 11 98292 3392 também estão chegando algumas mensagens. Efigênia Maria está pedindo orações para o livramento, né? Que Deus abençoe, ou seja, quer o livramento para o seu dia, quer que Deus abençoe a sua casa, a sua família. É claro, o chat e também o WhatsApp estão disponíveis para que você faça seu pedido de oração. Afinal, a Igreja Pentecostal Deus e Amor é conhecida como os joelhos do Brasil e nós estamos aqui intercedendo por você também. Mas mensagens chegando aqui. Irlei Camilo está falando lá de Itapuranga, de Goiás. Bom dia, irmãos do programa Voz da Libertação. Peço oração para minha família, mas o pedido de oração chegando aqui, com certeza, 12 horas, hein? 12 horas, a nossa diretoria estará orando por todos. Em nome do Senhor Jesus, seremos abençoados. Que rufem os tambores, vamos anunciar o resultado final da nossa enquete. A pergunta que hoje norteou a enquete foi essa: a teologia sem piedade é tão perigosa quanto a piedade sem a verdade? Muita gente participou, muita gente votou, o resultado é esse: 91% disseram que sim, 9% disseram que não. Respeitamos a todas as opiniões, todas são importantes, porém, mais importante do que qualquer coisa é o que a Bíblia diz. Presbítero Júlio Souza, o que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? Pastor, sim, a Bíblia diz que as duas situações apresentadas na pergunta são igualmente perigosas. Primeiro, a teologia sem piedade pode conduzir à ortodoxia morta, ou seja, a letra inútil, a letra vazia. Ao passo que também a piedade sem a verdade pode levar a um certo fanatismo e, consequentemente, à criação de heresias. Preste atenção ao que diz a Escritura. João, capítulo 4, verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, podemos conciliar com a ideia da piedade, com essa devoção. E verdade aqui entra o aspecto doutrinário, teológico, bíblico. Observe como as duas coisas devem caminhar juntas. E esta, sem dúvida alguma, é uma palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, vindo às cartas de Paulo, as cartas pastorais do apóstolo Paulo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 16, Paulo está orientando Timóteo da seguinte maneira: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Cuidado de ti mesmo. A ideia da piedade e da doutrina, a ideia da verdade, da teologia corretamente estabelecida. Vamos ainda a uma das cartas de Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 5, que o apóstolo, depois de listar certos adjetivos que demonstravam qualidades ruins de alguns que estavam inseridos no corpo de Cristo, Paulo diz o seguinte no verso 5. Estou na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, verso 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes
afasta-te. E mais uma vez eu lembro que a piedade aqui é a devoção, é o aspecto daquele que busca a Deus, que parece ser dedicado a Deus. Então, alguns, com todas as qualidades negativas que ele cita anteriormente, eu deixo como uma, entre aspas, lição de casa, você vai ler desde o verso 1 para compreender melhor o que eu estou dizendo, mas Paulo diz que eles conseguiam, mesmo sendo em uma essência ruim, mostrar uma falsa piedade. E no verso 7 ele diz que aprendem sempre, ou seja, conhecimento, teologia, doutrina, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui é o caso daqueles que demonstram boa piedade, que têm uma teoria excelente, mas que a essência está completamente reprovada. E eu finalizo aqui com a terceira carta pastoral de Paulo, Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Observe, conhecimento, verdade e piedade caminhando paralelamente. O conhecimento puro de Deus, ele está ligado à verdadeira adoração, ao coração que busca a Deus com sinceridade, que é a piedade, a crença dos servos de Deus fiéis. Que possamos caminhar e desenvolver a nossa fé com a piedade, a verdadeira busca a Deus, mas sem ignorar também a correta teologia. As duas coisas devem estar bem reguladas, bem dispostas em nossa vida.